Olá! No Momento Unimed de hoje, confira a entrevista com o médico nutrólogo Alfredo Bittencourt sobre a nutrição e sua influência em tempos de pandemia. A entrevista faz parte das ações da Unimed sobre o Dia da Saúde e Nutrição, que é celebrado anualmente no Brasil em 31 de março, e tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da saúde e da boa alimentação. Chegou o novo aplicativo Unimed Cliente. Com ele, você tem acesso a diversas facilidades, como acessar o conteúdo de saúde e qualidade de vida do canal Viver Bem. São informações, receitas e dicas que te ajudarão a adotar hábitos ainda mais saudáveis. Com essa e outras funcionalidades, você ganha mais autonomia e praticidade no seu dia a dia. Baixe o aplicativo e conheça essa novidade. Unimed Cliente. Sua Unimed a um toque de você. Cuidar de você. Esse é o plano. Doutor Alfredo, seja bem-vindo ao Rimaframix. Obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês. Doutor Alfredo, alimentação em épocas de pandemia, isso pode influenciar e como influencia a nossa imunidade? Na verdade, assim, a alimentação ela é importante em todos os momentos, né? Mas como a gente pretende, de alguma forma, contribuir para que os ouvintes, as pessoas que têm contato com essas informações, tirem alguma coisa de vantagem, então, nesse momento tão grave que estamos passando com a pandemia, é importante saber que a alimentação interfere significativamente nesse complexo que é a saúde do homem, né? E de uma forma simplória, se você não tiver uma boa alimentação, o nosso corpo funciona como uma máquina. Se ele não tiver as peças ideais para montar o sistema que é o nosso corpo, que é uma máquina complexa, como eu disse, vão faltar elementos e o produto final não vai ser adequado, né? Então, a imunidade, ela depende de que você tenha o substrato alimentar, proteínas, etc., para que você possa ter o mecanismo de defesa adequado, né? Então, sem o substrato, sem uma alimentação adequada, vai ter falhas, né? Muito comum agora, está sabendo-se muito da vitamina D, então uma alimentação rica em vitamina D, rica em zinco, rica em selênio, tudo isso faz com que você tenha uma capacidade de preparação do teu sistema de defesa com muito mais facilidade, né? O inverso é verdadeiro. Existe alguma alimentação proibida nesse momento que não se pode consumir? Olha, proibida não seria bem o termo, porque não dá para dizer assim que a alimentação ela vai interferir na imunidade ou vai contribuir para que você fique doente a curto prazo, como num caso de uma pandemia, onde você está submetido a uma invasão de um vírus no teu corpo. Mas os alimentos que você prefere, eles podem ser ricos ou podem ser pobres em nutrientes. Então você deve preferir ricos. Então, os alimentos pobres seriam principalmente os alimentos muito industrializados, muito manipulados. Então, esses alimentos, quando eles são manipulados, eles não têm a riqueza de conteúdo que um alimento natural tem, por exemplo. Então, a criança ou mesmo o adulto, ele vai dar preferência por alimentos industrializados, que vem no pacotinho, está fácil. Ele vai comer aquele pacotinho, vai comer aquela bolacha ou alguma coisa assim, e não vai comer a fruta, não vai comer a verdura, não vai comer outras coisas que podem ser interessantes para que ele mantenha o substrato necessário para poder produzir os elementos de defesa do seu organismo, né? Até porque o industrializado ele tem talvez até o sabor melhor, mas o natural ali ele é muito mais saudável. E nessa mesma linha, doutor, existe algum alimento que deve ser consumido? Pois é, aí nesse sentido você vai para o caminho inverso, né? Então o alimento quanto mais natural ele for, mais rico ele é. Quanto menos manipulado ele foi, menos contaminado, digamos, um termo de dizer, contaminado por substâncias que não são tão interessantes para o nosso organismo, como conservantes, etc., corantes e etc., então, quando ele é natural, ele é muito mais rico nos substratos que nos são necessários. Então, se for dizer assim, o que eu devo preferir? Prefiro alimentos mais naturais. De uma maneira rápida, assim, você pensa assim, alimentos, por exemplo, de cor vermelha, laranjado, amarelo, são alimentos ricos em carotenos, que são elementos que fazem uma espécie de uma limpeza no organismo da gente,
são chamados antioxidantes, que os radicais livres produzidos na função do organismo são produzidos elementos que não são positivos, como se fosse uma espécie de um lixo. A gente chama assim de radicais livres, não compensa entrar em detalhes disso, mas esses carotenos, como a vitamina C, como os carotenos, eles tiram esses radicais livres do interior do corpo, eles são eliminados, consequentemente evitando as consequências, as dificuldades que eles possam vir a causar, né? Doutor, deixa eu fazer uma pergunta bem pessoal para ti aqui. Há 15 dias, mais ou menos, eu comecei a tomar religiosamente toda manhã um copo de suco de limão, sem nada de açúcar, um copo de água geladinho, espreme o limão e bebe. Isso é verdadeiro? Faz benefício para a saúde ou é só um mito? Na verdade, não existe nada comprovado, porque se você imaginar que um suco de limão ele tem uma dose relativa de vitamina C, que é um antioxidante importante do nosso organismo, ele por si só, ele acaba fazendo com que você tenha algum benefício do ponto de vista técnico. Mas a quantidade e a diferença que isso vai fazer no teu organismo é meio utópico, é meio que a gente imaginar demais por uma atitude tão simples assim, né? Ele é um ácido, né? Ao momento que você coloca ele no teu estômago vai ter uma reação, o que pode, porque ele é um ácido fraco, mas ele pode melhorar a tua me faltou a palavra agora, mas a proteção que vai desenvolver dentro do teu estômago para que você possa, na continuação da atividade gástrica, estomacal, não sofrer com o ácido próprio. Então, digamos, como se ele desse uma preparada. Mas do ponto de vista imunidade, do ponto de vista emagrecimento, etc., infelizmente nada. Tem muita coisa também que tem que se preocupar em relação à internet. Hoje, tudo que você quer, está lá, tem algum especialista está comentando. Isso tem que ter um cuidado muito especial, doutor. E aí que entra a minha pergunta, de onde que o senhor, que é um especialista, tem uma formação acadêmica nisso, tira essas informações que esse alimento é bom, esse não é, para ter um embasamento científico para passar ali para o paciente. Eu prefiro, a gente já tinha até conversado isso previamente, eu prefiro fazer uma descrição assim um pouco mais palpável para o leigo, né? Para quem está ouvindo, porque termos técnicos às vezes ficam cansativos e pouco compreensíveis. Mas se você partir de um princípio, nós, seres humanos, nós estamos, segundo os arqueólogos aqui nesse planeta, há 200 mil anos. E desses 200 mil anos, os mesmos arqueólogos, quando foram procurar vestígios de cultivo de alimento, eles foram descobrir as primeiras plantações de alimentos por volta de 20 mil anos atrás. Então você imagina que durante 180 mil anos nós vivemos sem nada, sem água encanada, sem luz elétrica, sem vacinas, sem medicamentos, sem alimentos industrializados, sem cultivar alimentos, às custas unicamente da natureza. Então, de uma maneira fácil de você avaliar, assim, você imaginar que se você comer o que a natureza te oferece, da maneira que ela te oferece, você vai ter um bom resultado. Entendeu? O teu corpo está preparado para isso, senão nós não teríamos sobrevivido esses 180 mil anos numa condição extrema de dificuldade. Nós fomos preparados para viver nesse meio. Só que de 20 mil anos para cá, onde antes nós éramos coletores, caçadores, né? Então a gente corria atrás da tua caça, subia na árvore para pegar fruta e etc. E fazíamos alimentação muito natural, né? Depois disso começamos a plantar e nos tornamos agricultores e sedentários, né? Então parou aquele exercício, aquela constância, e a oferta aumentou e a concentração do alimento aumentou. Então nós temos hoje uma super oferta de alimento. Você chega num supermercado e você vai encontrar 200 rótulos de bolacha para você comer, para você comprar, e isso desequilibra o organismo, não só na questão de peso, com obesidade ou ganho de peso, ou às vezes ao contrário, mas até mesmo as funções básicas do organismo que são relacionadas ao conteúdo do alimento que você tem. Então, as pessoas, eu estou cansado de ver isso dentro do consultório acontecer, você corta o açúcar das pessoas e as pessoas ficam melhor.
O açúcar não existe na natureza da maneira que nós consumimos. A sacarose, que é o açúcar esse de adoçar o café e tal, não existe. Existe a cana, mas você tem que tirar o líquido da cana, daí você tem que desidratar ele para daí chegar a um pó, né, que é o açúcar. Mas ele não existe na natureza dessa forma. Então, quando você tira, você sente os benefícios do que... ou você percebe o quanto ele estava te fazendo mal. Então, essa visão assim, mais naturalista facilita na hora da tua escolha. Pô, o que eu devo comer? Você tem aqui uma bolacha e tem uma maçã. Simples assim, né? Agora, quanto aos alimentos especificamente, como eu te falei, que tem carotenos, etc., é fácil nesse sentido, assim, de uma maneira, não dá para a gente explicar tudo, né? Mas, enfim, prefira os alimentos em tom amarelo, que é importante que tenha, né? Amarelo, vermelho, né? Laranjado, tenha isso na tua refeição diária, que você vai estar enriquecendo carotenos, e uma alimentação com proteína, importante, né? Peixe. Por quê? Porque a proteína é o substrato estrutural, ou seja, ele é como se fosse o cimento e o tijolo de uma construção. É ele que vai fazer a estrutura de tudo que, inclusive anticorpos, etc., né? Então você precisa ter uma dose de proteína de qualidade. Doutor, e quando que eu devo me preocupar em procurar um especialista, um nutrólogo, uma nutricionista, que eu tenho que saber, não, agora eu preciso de um atendimento profissional? Olha, o corpo dá alarmes, né? Você dizer assim, eu estou bem alimentado ou eu não estou bem alimentado. Depende da frequência com que você consegue perceber a reclamação do teu organismo. Eu estou com constantes dores estomacais, a minha digestão não é ideal, eu como e me sinto mal, eu tenho dores, né? Isso é um alerta. Não, eu estou numericamente, você vai olhar teu peso, você diz, não, eu estou numericamente acima da média. Todo mundo tem acesso hoje, mais ou menos, ao que é ideal, né? Até por comparativo. Já é uma coisa, o teu joelho está doendo porque você está com sobrecarga de peso, tua coluna começa a doer. Eu sou novo, tenho 30, 40 anos e estou com dor na coluna. Isso aí tem algum problema relacionado ao peso. E outros tantos. Dor de cabeça é uma coisa muito comum, que você mudando a qualidade da alimentação, a dor de cabeça muitas vezes muda, desaparece. O açúcar dá muita dor de cabeça. E outros, até da pele, até do cabelo, da qualidade do teu corpo, você pode perceber que tem alguma coisa errada, né? Tipo assim, quando você vai procurar? Quando você percebe que tem mais alterações sendo claras no teu organismo, né? Aí é importante que você procure um profissional, não necessariamente profissional para resolver a tua alimentação, mas um profissional da área de saúde que possa começar a tua investigação, onde você possivelmente, num determinado tempo, você vai trabalhar em cima da tua alimentação. Doutor, quero agradecer a sua presença, a sua vinda ao Hemaframix, foi um prazer tê-lo conosco, e as portas sempre estarão abertas para quando o senhor quiser voltar, a gente poder discutir temas tão interessantes como esse. Muito obrigado. A ideia da gente é sempre colaborar, né? Colaborar com o ser humano, colaborar com a sociedade, e trazer informações que sejam de alguma forma palpável, assim, né? Eu estou sempre à disposição, a hora que precisar, será um prazer. Muito obrigado. Com certeza vamos vê-lo mais vezes aqui no Hemaframix. Para você que acompanhou essa entrevista, no nosso site /Momento Unimed, o Hemaframix /Momento Unimed, você pode encontrar as outras entrevistas com outros especialistas também sobre temas diferentes sobre saúde. A gente volta no próximo programa com mais uma entrevista do Momento Unimed. Ficamos por aqui.